Não, pode começar a continuar, né? Que a gente está com tudo gravado lá já. Tá ok. Então aqui vamos começar agora gravando e a partir da próxima questão. Então a próxima questão: a preservação da saúde periodontal do paciente tratado exige um programa positivo como o exigido para a eliminação da doença periodontal. Após a fase 1 da terapia, os pacientes são inseridos em um cronograma de consultas periódicas para manutenção a fim de prevenir a recorrência da doença. Então, essa questão está também sobre a terapia periodontal de suporte. Quanto ao fundamento lógico da terapia periodontal de suporte, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira assertiva: uma provável explicação para a recorrência da doença periodontal é a remoção incompleta da placa subgengival? Sim, verdadeiro. É uma provável explicação para que o paciente retorne para a sua reavaliação com recorrência da doença a primeira que a gente vai pensar seria a remoção incompleta da placa subgengival. Eu tenho que observar novamente, fazendo novas avaliações para ver onde pode ter deixado algum resquício de cálculo. Então, está correta. As bactérias associadas à periodontite podem ser transmitidas entre casais e outros membros da família? Sim, as bactérias podem ser transmitidas. A doença, e a afirmativa aqui não foi que a doença pode ser transmitida, mas as bactérias, sim, num contato mais próximo, num contato mais íntimo, a gente transmite bactéria, com certeza. Tanto que nós estamos aqui isolados, porque por questões de transmissão, no caso, seria o vírus, no momento que a gente vive de Covid. Mas em relação às bactérias, a gente pode também transmitir num contato, nesse caso aqui, as bactérias associadas à periodontite, num contato mais íntimo, por isso que fala transmitida entre os casais e outros membros da família, mas não quer dizer que nós estaríamos transmitindo a doença periodontal. Ok? Então, é correta. O diagnóstico indica o tipo de tratamento periodontal necessário, certo? Se a destruição periodontal requerer cirurgia óssea extensa ou procedimentos regenerativos complexos, o paciente recebe um tratamento melhor do especialista. Lembra aquela parte da aula que nós falamos sobre isso? Então, nós temos as classificações para poder se indicar ou não especialista. Então, enquanto está naquela fase mais leve da periodontite, com certeza um bom clínico pode fazer o tratamento. Quando está naquela fase mais intermediária, bolsas mais profundas, mas que ainda não requerem o procedimento cirúrgico, a gente tem a opção de tanto um bom clínico fazer o procedimento ou indicar para o especialista. Agora, se requer cirurgia óssea extensa ou procedimentos regenerativos complexos, aí sim, aí cabe ao especialista, porque ele teria um melhor preparo, né, uma melhor capacitação para fazer o procedimento. Então, essa assertiva também é verdadeira. A raspagem subgengival altera a microbiota das bolsas periodontais? Sim, altera. Esse é o motivo para o qual a gente tem que fazer a raspagem, né? E deixar a situação mais próximo do ideal, né? Buscar o 100% da remoção dessa placa, dessa microbiota. Então, também é verdadeira, ou seja, todas são verdadeiras, e a assertiva correta seria a letra D. Próxima. A raspagem periodontal é um procedimento de manutenção de limpeza e saúde do sistema estomatognático. É fundamental em casos que o paciente apresenta doença periodontal. Para a realização de uma raspagem ideal, é necessário que as curetas estejam em condições favoráveis de uso, afiadas e estéreis. Preceito básico, né? As curetas Grace são os melhores instrumentos para a raspagem subgengival e o alisamento radicular, pois proporcionam a melhor adaptação à complexa anatomia radicular. De acordo com o texto acima, avalie as afirmações. Primeira afirmação: as curetas 5-6 são utilizadas para raspagem e alisamento radicular dos dentes anteriores e premolares? Correto.
As curetas 11 e 12 são utilizadas para raspagem e alisamento radicular das faces mesial, ok. Lingual e vestibular dos dentes posteriores? Não, a lingual e vestibular são faces livres, as quais caberia a cureta de número 7 e 8. Então, essa afirmativa 2 está errada. Essas curetas, por terem pontativa com 2 bordas cortantes, vejam bem, nós estamos falando de uma cureta específica, a cureta de Grace. Então, a cureta de Grace tem só uma borda cortante. Então, terminando, facilita uma raspagem subgengival e supragengival mais eficiente. Então, está errada essa terceira por conta dessa afirmativa das 2 bordas cortantes. Okay? Então, é correto o que se afirma em a letra A, 1 apenas. Nos últimos anos, surgiu uma nova área de pesquisa periodontal, a medicina periodontal. Os pesquisadores deram ênfase à exploração de evidências epidemiológicas e experimentais adicionais, assim como a possíveis mecanismos básicos de patogenicidade. A plausibilidade biológica dessas associações propostas entre periodontite, aterosclerose, doença cardiovascular, cerebrovascular, complicações da gravidez, diabetes mellitus, segundo Matilli, colaboradores, em 1989, e Torgano, colaboradores, em 99. Esse texto está se referindo a um dos fatores etiológicos da doença periodontal, né? Seria fator local? Ele está falando aqui sobre complicações de gravidez, de aterosclerose, de doença cardiovascular. Seria o fator local, comportamental, genético, hormonal ou sistêmico? Essa foi dada, né, gente? Então, a alternativa correta, fator sistêmico, letra A. Mais uma, o periodonto normal fornece o suporte necessário para manter os dentes em função. É composto de 4 componentes principais: a gengiva, o ligamento periodontal, osso alveolar e o cemento. Cada um desses componentes é diferente no que se refere à localização, arquitetura tecidual e composição química e bioquímica. Entretanto, estes atuam em conjunto como uma unidade funcional única. Baseado no texto acima, analise os seguintes itens. 1. O periodonto de sustentação é composto de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar? Corretíssimo, né? Afirmativa 2. O sulco gengival é o espaço ou fenda rasa em redor dos dentes, delimitado pela superfície dental de um lado e pelo epitélio que reveste a gengiva marginal livre do outro. Também correta. Afirmativa 3. A gengiva inserida é contínua com a gengiva marginal, sendo firme, resiliente, fortemente aderida, daí ao termo gengiva a ser inserida, aderida ao periósteo do osso alveolar adjacente. Então, as 3 afirmativas estão corretas, ok? Letra D, 1, 2 e 3 corretas. Mais um caso clínico, paciente de 57 anos, sexo masculino, fumante há mais de 30 anos, foi submetido a um tratamento odontológico completo, em que se incluiu o tratamento não cirúrgico e cirúrgico da periodontite estágio 4, uma periodontite já em grau mais avançado, né? Restaurações de cáries em vários dentes e remoção cirúrgica dos terceiros molares. Após 2 anos de terapia periodontal de suporte, a cada trimestre, verificamos a recorrência da doença periodontal. Sabemos que existem causas mais comuns para que um caso se torne fracassado. Lembrem-se lá daquela remoção do cálculo, que é o nosso principal objetivo? Este pode ser reconhecido por inflamação recorrente revelada por alterações gengivais sem sangramento à sondagem? Não justifica. Eu posso verificar, reconhecer essas causas mais comuns pelos aumentos graduais na perda óssea, mas de que forma? Conforme determinado pelas radiografias? Sim. Daí que eu faço uma radiografia em um período, em torno de 6 meses, por aí,
a gente faz uma comparação e consegue determinar pela radiografia se está havendo perda óssea. Dor aguda e localizada após 4 semanas de tratamento não é uma justificativa para que o caso, que seja um caso fracassado. Essa dor aguda, ela pode ser por outros motivos e não seria após 4 semanas de tratamento, né? A reavaliação a gente faz após 6 semanas, ou seja, 45 dias, 42 a 45 dias. Profundidade aumentada dos sulcos, levando à recorrência da formação de bolsas causando dor. Esse causando dor aqui também, ele não está sendo uma justificativa plausível para essa profundidade aumentada dos sulcos, né? Também é errado. Aumentos graduais na mobilidade dentária, conforme averiguado pelo exame radiográfico. Gente, exame radiográfico, jamais a gente vai verificar aumento de mobilidade dentária. Então, o correto, a letra B, aumentos graduais na perda óssea, conforme determinado pelas radiografias. Sobre a recorrência da doença periodontal, podemos afirmar que não é responsabilidade do dentista ensinar, motivar e controlar a técnica da higiene oral do paciente. O fracasso do paciente é problema dele. Errado, né, gente? Eu acho que a primeira responsabilidade de ensinar, motivar e controlar a técnica de higiene oral é do profissional, né? Então, se a gente não bater nessa tecla e, antes de tudo, verificar se o paciente está sob seu controle, nós temos que rever tudo isso. Não podemos jogar para cima do paciente que o problema é dele. Não deu certo porque você não quis, vamos dizer assim. Não, a motivação é nossa. Nós temos que passar isso para o paciente. Então, está errado. É nossa responsabilidade, sim. Então, sobre a recorrência ainda, o tratamento inadequado ou insuficiente pode ser considerado como a principal causa da recorrência da doença periodontal? Sim, né? É aquilo que a gente falou, de deixar cálculo para trás, é o que vocês estão fazendo lá no laboratório, estão treinando lá no laboratório justamente isso. Remover corretamente, adequadamente e suficientemente o cálculo para que a gente possa não ter uma recorrência da doença. Bom, se saiu dessas causas, a gente vai buscar outras, mas que não seja devido ao tratamento inadequado. Letra C, a cirurgia deve ser feita mesmo que o paciente não coopere. Olha, aí já matou, né? Nem cirurgia e nem nenhum tratamento. Se o paciente não é um cooperador a realizar o tratamento, nós não devemos dar continuidade, né? E muito menos para fazer cirurgia para darmos mais agilidade ao tratamento, né? Então, essa letra C está errada. Restaurações inadequadas, colocadas após a conclusão do tratamento periodontal. Lembra que a gente falou das restaurações? Elas teriam pouca influência na recolonização da placa bacteriana? Erradíssimo, né? Elas têm muita influência na recolonização da placa bacteriana. Então, está errada a letra D. Letra E. A equipe, aí volta lá uma assertiva, uma afirmativa igual, bem parecida com a primeira, com a letra A. A equipe não tem obrigação de enfatizar a importância do retorno do paciente para os check-ups periódicos, pois este é interesse dele. Não, a equipe tem sim a obrigação de montar todo um esquema, todo um protocolo para estar entrando em contato com esse paciente, para ele retornar para a reavaliação, para retornar para as manutenções, né? Então, também letra E está errada. Então, as corretas seria letra B. Tratamento inadequado e insuficiente pode ser considerado como principal causa da recorrência da doença periodontal. Mais uma, paciente foi submetido a uma reabilitação odontológica geral na clínica da faculdade, sendo realizados procedimentos que passaram pela periodontia, dentística, cirurgia e prótese. Quando nos referimos aos intervalos de retorno na terapia periodontal de suporte para várias classes, lembra aquelas classes que nós passamos? De pacientes, e temos um caso difícil, com prótese complicada, lembra que a prótese complicada é quando o paciente tem vários procedimentos de prótese, reabilitações de prótese
na cavidade bucal, envolvimento de bifurcação, má relação da proporção coroa-raiz ou cooperação questionável do paciente. Qual seria esse intervalo? Esse é o tipo do paciente, gente, que tem que estar na nossa mão. É aquilo que a gente falou na sala de aula. Esse paciente tem que estar, ele tem que estar sob meu controle, independente de qualquer relato que ele venha dar, né? Ah, não estou tendo dor, não estou tendo sangramento, eu não tem nada que justifique que esse paciente fique muito tempo sem a gente fazer uma manutenção. Então, nesse caso aí, a letra correta seria a letra de cara, a letra B. 1 a 2 meses, ou seja, um período mais curto, é um paciente difícil, de caso difícil, e com uma cooperação questionável, 1 a 2 meses, independente de qualquer relato do paciente. Ou seja, dor ou sangramento, escovação, não é nada que justifique. Ele fala, não está sangrando. Não, você tem que estar próximo. E eu nunca, jamais vou deixar esse paciente muito tempo sem fazer a minha manutenção. Então, de 6 em 6 meses, jamais esse paciente é um período muito longo e nem de 3 em 3 meses. De 1 a 2 meses, nós teríamos que estar fazendo a terapia de suporte dele. Ok? Essa questão aqui eu acho que já é sua, né, Moema? Moema? Opa, meu áudio tá bom, Henrique? Tá ótimo, estou ouvindo. Então vamos lá, pessoal. Então, bom dia para quem eu ainda não falei, né? Para quem estava com a gente no início. Então, vamos continuando a devolutiva. Aqui nós temos, então, um caso clínico, paciente LAO, 42 anos, diabético tipo 2, em tratamento na Clínica Odontológica de Ensino da Unievangélica, após raspagem subgengival no terceiro sextante, 3 dias antes. Ele voltou à clínica de urgência relatando edema e dor, e disse que não sentia nada nessa região anteriormente ao procedimento. Então, aqui nós já temos várias informações, né, para o nosso diagnóstico. Clinicamente, o acadêmico observou tumefação na gengiva e mucosa, profundidade de sondagem clínica de 6 milímetros, resposta positiva aos testes de sensibilidade. O exame radiográfico mostrou perda óssea vertical entre os dentes 45 e 46. O provável diagnóstico e a causa provável para este caso é... Então, como é que nós temos que conduzir essa questão? Nós temos, então, que estar sublinhando, né, está destacando todos os pontos relevantes para esse diagnóstico periodontal. Então, quais seriam os pontos relevantes? A idade do paciente, 42 anos, normal sistêmico ou não, aqui no caso diabético tipo 2, a gente sabe que o diabetes tem influência sobre a doença periodontal, que o diabético é um paciente predisposto a ter vários tipos de alterações da doença, na doença periodontal devido ao diabetes, e ele também é um paciente mais propenso a ter alguns tipos de abscesso, não é isso? E esse paciente veio e fez uma raspagem subgengival no terceiro sextante. E logo depois ele voltou, 3 dias depois, relatando edema e dor naquela região que ele não sentia nada anteriormente. O que então esse acadêmico observou? Tumefação na gengiva e mucosa. Então estava edemaciada essa região. Profundidade de sondagem clínica de 6 milímetros. Presença de perdas de inserção, não é isso? Resposta positiva aos testes de sensibilidade. Então, a gente viu que nós temos uma resposta positiva à vitalidade pulpar desse paciente. O exame radiográfico, perda óssea vertical, né, entre os dentes 45 e 46, justamente nessa região que foi observada a profundidade de sondagem clínica de 6 milímetros. Então, a resposta correta, abscesso periodontal. Causa provável, fragmentos de cálculo não foram removidos durante a raspagem e permaneceram na bolsa periodontal. O abscesso periodontal, gente, nós sempre vamos observar que ele tem perda de inserção, ele vai ter vitalidade pulpar positiva, certo? E nessa situação específica, a gente sabe que o diabético é um paciente que é predisposto a ter abscessos periodontais, quando esse paciente não está com uma boa, uma boa manutenção, ele não está compensado, certo? Então, ele é um paciente mais predisposto a ter.
Então, nesse caso aqui, que nós vimos na nossa aula de lesões periodontais agudas, o que se encaixa seria esse. Então, vamos ver as outras afirmativas. Periodontite agressiva, nós vamos descartar. Por quê? A periodontite agressiva é aquela periodontite até que é da antiga classificação ainda, aquela periodontite de uma progressão rápida, certo? E que ela não vai ter essa questão de tumefação, certo? Principalmente nesse paciente. Então, não tem um quadro clínico agudo dessa forma, devido a uma raspagem mal realizada. Então, esta descartada. Abscesso periodontal, diagnóstico correto, mas aí vamos ver a causa provável. Inabilidade do operador que causou lesão a tecido periodontal de suporte. A inabilidade do operador, mesmo que ele lesione esse tecido, esse paciente não vai voltar com uma tumefação e com essa profundidade clínica de sondagem, com esse quadro clínico específico. Esse paciente pode até voltar por uma inabilidade do operador. Ele pode voltar com um tecido que pode estar tecido rompido, certo? Dilacerado esse tecido, ele pode vir com outra situação, mas nunca ele vai vir com esse quadro específico de agudização. Periodontite ulcerativa necrosante, a gente já vai descartar de cara, que a gente sabe que essas características clínicas dessa doença não são características de periodontite ulcerativa necrosante, que seria aquela periodontite que nós temos aquela pseudomembrana esbranquiçada, que o paciente tem um mau odor fétido, tem muita dor, né? E é um paciente imunocomprometido, no caso, né? Abscesso gengival também nós vamos descartar, porque o abscesso gengival ele estaria somente em tecidos moles, somente na margem gengival livre, ele não estaria tendo essa questão da perda de inserção, certo? Então, próxima questão, professor. Sobre o abscesso pericoronário, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Só ocorre nos terceiros molares? Ele pode ocorrer nos terceiros molares, ele pode ocorrer em segundos molares em erupção, em primeiros molares ou em qualquer outro dente da cavidade bucal, certo? Desde que haja a presença do capuz pericoronário. Então, ele não somente ocorre nos terceiros molares, então está falso. Bactérias anaeróbicas podem estar presentes nessa inflamação? Sim, verdadeiro, são bactérias anaeróbicas. Nós vimos a microbiota específica dos abscessos, não foi isso? Somente indivíduos debilitados apresentam pericoronarite? Não, qualquer pessoa pode vir a ter. A gente sabe que embaixo daquele capuz pericoronário ali, o paciente estando ou não debilitado, nós vamos ter o acúmulo de biofilme, nós vamos ter o acúmulo ali de restos alimentares, nós vamos ter a formação de um processo inflamatório, certo? De um exudato inflamatório, e não somente pacientes debilitados vão ser levados a essa condição. Então, está falso. Sempre levará à extração do dente em questão. Se a gente tiver, então, uma distal de um terceiro molar, sempre vai levar à extração desse dente? De forma alguma. Se eu tiver espaço para eu fazer, então, uma cirurgia e eliminar esse capuz pericoronário da forma correta, deixando esse distal do terceiro molar livre, então não tenho necessidade de estar realizando a extração do dente. Eu posso, então, fazer somente esse procedimento cirúrgico, certo? Essa ulectomia, que a gente chama. A gente só vai extrair um dente caso ele esteja semi-incluso, caso ele esteja mal posicionado, né, semi-incluso, de uma forma que não tenha como ele se erupcionar ou esteja muito próximo ao ramo da mandíbula, sem espaço para erupção. Então, falsa. Como complicação do caso, pode ocorrer a disseminação sistêmica de micro-organismos. Sim, verdadeiro. Nós temos um processo aqui que pode ser infeccioso, né, conforme ele vai se agravando, e nós vamos tendo micro-organismos que podem, então, cair na corrente sanguínea. Então, a alternativa correta é F, V, F, F e V. Próxima questão. Próxima questão, pessoal, trata então da nova classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares. Então, afirma aqui que houve a inserção do item saúde periodontal. A gente, quando falou isso para vocês, sobre essa nova classificação, desde o semestre passado nós estamos trabalhando então já com vocês já aprenderam a nova classificação.
nós contamos para vocês que o item saúde periodontal não existia na anterior. Nós tínhamos parâmetros que a gente avaliava a saúde, mas descrito dessa forma que foi realizado, só foi agora em 2017. Então, frente a essas novas inserções e os conhecimentos anteriores, em qual das características relacionadas nas alternativas abaixo podemos considerar clinicamente um paciente que compareceu a primeira vez para atendimento como um paciente com saúde periodontal e saúde gengival em um periodonto íntegro? Então, prestem atenção à pergunta. Como é que nós vamos considerar clinicamente um paciente que apareceu para vocês com saúde periodontal, saúde gengival e em periodonto íntegro? Quando eu escuto essa afirmativa, essa condição de saúde, eu vou pensar em um paciente como seria um paciente como vocês. Normalmente é um paciente mais jovem, que ele vai chegar sem perda de inserção, que ele vai chegar com toda a parte macroscópica do periodonto, toda a gengiva, tudo nós vamos estar observando, gente, vai estar com aspectos de normalidade. E nós vamos encontrar também determinada profundidade de sondagem que a gente sabe que é normal. Então, vamos estar avaliando item a item. O item A, coloração rósea, margens gengivais biseladas, profundidade de sondagem de até 3 milímetros, papilas preenchendo os espaços interdentários, sem perda de inserção, sangramento da sondagem em menos de 10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica. Então, esta é a correta. Coloração rosa é a coloração que a gente espera, então, de uma gengiva normal. Margens gengivais biseladas, então aquelas margens podem finalizar em forma de bisel, né, como se fosse ali em forma de faca, se afunilando, indo em direção à parte coronária do dente. Profundidade de sondagem de até 3 milímetros. Sulco gengival normal, pessoal. O que é a normalidade? De 0,5 a 3 milímetros. Então, está correto. Papilas preenchendo os espaços interdentários. Então, as papilas vão preencher totalmente aquela meia dental ali, aquela meia interdentária, certo? Sem perda de inserção. Sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios. Então, isso aqui eu falei para vocês que era algo que não existia na classificação anterior. Então, eu posso ter até 10% de sítios com sangramento. Aliás, em menos de 10% dos sítios em sangramento. Maior ou igual a 10, a gente já vai ter outra situação. E sem perda óssea radiográfica. Então, essa é a correta. Na letra B, coloração rosa, superfície lisa e brilhante. Quando eu tenho uma superfície lisa e brilhante, gente, já vou pensar que eu posso ter um edema gengival. Se essa superfície está lisa e brilhante, alguma coisa diferente pode ter nela. Margens gengivais biseladas, profundidade de sondagem de até 3 milímetros, pontilhado em casca de laranja. O pontilhado em casca de laranja refere-se, então, à gengiva inserida, sem perda de inserção. Sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica. Então, o que está errado aqui, superfície lisa e brilhante. Letra C, coloração rosa pálido, ok. Superfície lisa e brilhante, novamente, errado. Margens gengivais arredondadas. Normalmente, quando as margens gengivais estão arredondadas, é porque a gente tem a presença de um edema. Pigmentação melânica não influencia. A pigmentação, a gente sabe que é uma normalidade. É uma alteração da normalidade, a coloração. É devido à quantidade de melanócitos que esse paciente possui. Então, isso aí não interfere na condição de saúde periodontal ou de outra doença periodontal, certo? Profundidade de sondagem de até 4 milímetros. A profundidade de sondagem, então, normal, até 3 milímetros. Então, essa está errada. Letra D, coloração rosa, superfície lisa e brilhante. Errado. Margens gengivais biseladas, profundidade de sondagem de até meio milímetro. Errado também, seria até 3 milímetros. Pontilhado em casca de laranja, sangramento à sondagem em menos de 15% dos sítios. Então, seria em menos de 10% dos sítios. Letra E, coloração rosa pálido, margens gengivais arredondadas, pontilhado em casca de laranja, profundidade de sondagem até 1 milímetro, teria que ser até 3 milímetros, podendo ou não haver sangramento à sondagem,
papilas preenchendo os espaços interdentários e perda óssea radiográfica não excedendo 10% do terço coronal radicular. Então, já falou que tem perda óssea também. Saúde periodontal e saúde gengival em periodonto íntegro sem perdas de inserção. Então, não podemos ter perda óssea radiográfica. Então, correta a letra A. Pode passar, por favor. As doenças periodontais necrosantes compõem um grupo de enfermidades que atingem os tecidos periodontais, originadas de uma forma mais rápida e agressiva de reação à placa bacteriana, as quais apresentam etiologia multifatorial e complexa. Isso aqui é uma afirmativa, né, lá de 2000, de Sheffield e Hamburger, sei lá, alguma coisa assim. Acerca das doenças periodontais necrosantes, analise as afirmativas abaixo. Então, a afirmativa 1, a assertiva 1. O tratamento consiste no alívio dos sintomas agudos e eliminação de todas as demais doenças periodontais por toda a cavidade bucal. Sim, gente. Primeira coisa que nós vamos estar fazendo com esse paciente que chega para a gente com um quadro de uma doença periodontal necrosante, seja gengivite necrosante ou a periodontite necrosante, primeiro seria o alívio dos sintomas agudos, tratar essa sintomatologia aguda. E em um segundo momento, né, um pouco mais para adiante, nós vamos eliminar todas as demais doenças periodontais. Só assim nós vamos considerar que esse paciente está da alta para esse paciente, está tudo ok. Assertiva 2, o tratamento não estará completo se as alterações patológicas periodontais ou os fatores capazes de provocá-las ainda estiverem presentes. Então, nós vamos estar pensando aqui nos fatores retentores de placa, certo? Em qualquer condição, que seja gengivite ou periodontite. Então, essa também está correta. Assertiva 3, resultam essencialmente da presença de uma microbiota potencialmente patogênica. Resultam essencialmente. Esse essencialmente invalida essa afirmativa. Por quê? Nós precisamos ter uma microbiota potencialmente patogênica em um hospedeiro susceptível. E nós temos fatores predisponentes que atuam também nessas doenças periodontais necrosantes. Então, esse essencialmente aí eliminou essa questão, essa alternativa. Alternativa 4, a halitose é o principal fator que leva o paciente a procurar o cirurgião dentista. A halitose é algo que realmente incomoda muito, mas o principal fator que leva o paciente a procurar o cirurgião dentista é a dor que ele não consegue, então, eliminar sozinho em casa. Então, errada. A quinta, deve-se na primeira consulta dar prioridade à resolução das condições agudas e, posteriormente, provavelmente na segunda sessão, dar sequência ao inventário de saúde. Alternativa errada. A primeira coisa que nós vamos fazer, inventário de saúde, uma anamnese, a primeira coisa que sempre nós vamos fazer desse paciente, mesmo sendo uma condição aguda que se apresenta para nós. Mesmo que nós tenhamos que fazer um inventário de saúde mais resumido, nos atentando para os principais fatores que podem ter alguma prioridade aqui para a gente, mas nós temos que primeiramente realizar o inventário de saúde e só então depois continuar o tratamento. A sexta, por ser uma patologia que envolve dor, deve-se sempre fazer anestesia antes de qualquer tipo de intervenção. Às vezes sim, às vezes não. Nem sempre nós vamos necessitar fazer. Depende do que nós vamos fazer nessa sessão. Esta deve ser o mais próximo possível da lesão. Então, quando eu falo isso, aí já invalida essa alternativa. Porque ela não pode ser o mais próximo possível da lesão. Eu tenho uma doença periodontal necrosante com potencial muito, bactérias muito invasivas, que podem cair na corrente sanguínea. Nós não podemos, de forma alguma, fazer uma técnica anestésica próxima à lesão. Nós temos que fazer uma técnica anestésica regional, tá? À distância. Nunca faremos próximo ao local. Então, correto que se afirma apenas em 1 e 2. Outra questão acerca das lesões periodontais agudas. Paciente SCP, sexo masculino, 34 anos, compareceu à clínica odontológica de ensino da Univangélica com febre, mau hálito e linfadenopatia. Ao exame clínico intrabucal, observou-se necrose e ulceração da porção coronal da papila interdental.
e da margem gengival dos dentes anteroinferiores, com uma gengiva marginal de coloração vermelho brilhante, dolorosa, que sangrava facilmente. Ao exame radiográfico foram observadas profundas crateras ósseas interproximais. Em relação ao diagnóstico e a natureza do agente etiológico desse caso clínico, assinale a alternativa correta. Pessoal, esse caso clínico, toda essa descrição vai nos remeter, então, a uma doença periodontal aguda. Então, falou que tem necrose e ulceração da porção coronal, da papila interdental e da margem gengival. Isso aí a gente já vai focar em gengivite ou periodontite ulcerativa necrosante. Então, aí a gente já continua, então, essa descrição. Uma gengiva marginal de coloração vermelho brilhante, dolorosa, que sangrava facilmente. E foram observadas profundas crateras ósseas interproximais. Se eu tenho perda de inserção, cratera óssea interproximal, eu tenho um quadro de periodontite. Então, eu tenho uma periodontite ulcerativa necrosante. O agente etiológico, natureza bacteriana e nunca viral. Então, essa alternativa aqui, eu acho também que foi uma alternativa que foi muito tranquila para vocês. Quem prestou atenção na aula, deu uma olhadinha depois, aqui não tinha como ter dúvida. Gengiva estomatite herpética, já ia eliminar de cara que não tem nenhuma condição aqui característica que nos leve a ter alguma dúvida quanto a ela, certo? Pode passar, professor? Analise a seguinte condição clínica. Então, outro casinho clínico, bem específico. Vermelhidão significativa dos tecidos gengivais, dor durante a ingestão de alimentos e líquidos ácidos e diversas vesículas preenchidas com líquidos de coloração amarelada ou branca, que ao se romperem expõem áreas ulceradas. Elevação de temperatura corporal. O provável diagnóstico dessa condição é herpes zoster recorrente? Não, de forma alguma, nada a ver com as doenças que nós estudamos relativas ao periodonto na cavidade bucal. Gengiva estomatite herpética está bem descrita, gente, toda a condição que a gente encontra aqui. A única coisa que não falou foi de idade, que normalmente pacientes jovens, né? Mas todas as características aqui nos levam a gengivite, gengiva estomatite herpética. Gengivite necrosante ou periodontite necrosante, de forma alguma. Eu teria que ter uma pseudomembrana, uma necrose tecidual, né? Um outro quadro. A afta recorrente também não. A afta não tem essa situação que fala das vesículas preenchidas com líquidos de coloração amarelada ou branca que se rompem, formando áreas ulceradas. E nem a elevação de temperatura corporal. Então, item correto, letra B. Próximo, professor. Sobre os abscessos do periodonto, júrias afirmativas. Alternativa 1. O gengival acomete o periodonto de sustentação. O gengival acomete o periodonto de proteção. Então, errado. 2. A presença de dor, supuração e mobilidade dentária caracterizam o quadro clínico do abscesso periodontal. Sim, são condições que podem ser características desse quadro. Dor, supuração e a mobilidade, conforme vai avançando, então, esse abscesso periodontal. Correto. A 3, para a resolução do caso, antibióticos devem ser sempre indicados para os casos de abscesso periodontal. Esses sempre indicados invalida a questão. Ele pode também ser indicado, dependendo da situação, mas sempre não. A afirmativa 4, a presença dos abscessos do periodonto poderá estar relacionada a alterações sistêmicas. Não estão relacionadas a alterações sistêmicas. Um paciente diabético é predisposto a ter, mas ele não tem, o abscesso não tem relação com a alteração sistêmica. Então, é errado, incorreto. E a quinta, o abscesso periodontal tem como principal causa a obliteração da abertura da bolsa periodontal, impedindo a drenagem do exudato gengival, por isso que causa o edema. Então, essa também está correta. Então, estão corretas as afirmativas 2 e 5. Pode passar, professor Henrique? Essa questão é sua, professor. Essa é minha. Então, vamos voltando aqui. Agora falando sobre os instrumentos ultrassônicos.
Estes foram introduzidos na odontologia por Balamut em 1952. Eles convertem energia elétrica em mecânica através de vibrações de alta frequência, tendo variadas indicações de uso. Isso está na revista Sobrap, março de 2001. Considerando as informações, avalie as afirmações a seguir. Primeira, tem contraindicação de uso em pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, lesões de cárie incipientes e marca-passo? Sim, está correto, né? Devido ao quê? Ao aerossol que produz e a própria vibração do aparelho ultrassônico. Apesar de que, como a gente comentou na aula, hoje os aparelhos, tanto os de ultrassom quanto os marca-passos, mais modernos, eles estão sendo, esse efeito tem sido bem diminuído. Mas se a gente pode colocar como contraindicação para não correr riscos, a gente colocaria, né, para trabalhar com maior segurança. Em relação às doenças infectocontagiosas devido ao aerossol e as lesões de cárie incipiente devido à vibração da ponta, né, poder estender ainda mais essa cárie, né? Então, sim, está correto, tem contraindicação para esses casos. Segunda afirmativa, apresenta vantagens, vejam bem, gente, vantagens, como menor tempo operatório, a gente poderia dizer que sim. Menor fadiga do paciente, também poderíamos dizer que sim. Agora, promover alisamento na superfície radicular, primeiro que não é uma vantagem, segundo que isso não acontece, né? Então, a segunda alternativa está errada. Terceira afirmativa, na verdade, né? Terceira afirmativa. São indicados para remoção da placa bacteriana? Errado. Manchas e núcleos intrarradiculares? Então, aí, onde está o erro aí? Essa remoção das placas bacterianas não tem indicação, não é indicação do uso do ultrassom. A quarta afirmativa, apresenta desvantagens, como produzir aquecimento durante a instrumentação? Sim, e risco de contaminação pelo aerossol. Tanto que essa afirmativa aí, hoje em dia, agora com essa nova pandemia que nós estamos vivendo, é algo que nós vamos ter que praticamente limitar ou mesmo, pelo menos temporariamente, eliminar da nossa conduta clínica nesses dias, né? Nesse período que nós estamos vivendo. Então, é uma desvantagem do uso do ultrassom, seria essa, né? Além do aquecimento, que por isso tem a irrigação, que seria uma desvantagem. Então, é correto apenas o que se afirma em a alternativa 1 e a alternativa 4, certo? Letra C. Acho que essa é sua, né, Moema? E parâmetros utilizados nos estudos epidemiológicos periodontais atuais é o nível de inserção clínica. Então, nós temos vários parâmetros, né, que a gente avalia, a periodontia, os estudos epidemiológicos. Moema, não estou te ouvindo. Sondagem, não é isso? Que é onde a gente encontra a resistência. É o que a gente fala para vocês, nossa sonda tem que tocar, vocês têm que perceber que tocou algo. Então, isso é o fundo da nossa bolsa periodontal. A letra A, junção cemento-esmalte até a margem gengival quando há sangramento. Nada a ver. B, junção cemento-esmalte até a margem gengival quando não há sangramento. Nada a ver também. D, margem gengival até o ponto em que a extremidade de uma sonda periodontal inserida na bolsa com força moderada encontra resistência. Margem gengival. Incorreta, é da junção cemento-esmalte. Letra E, gengiva livre até a gengiva inserida. Gente, essa questão facílima, né? Quem errou, que não pensou um pouquinho. Muito tranquilo.
Próxima. Essa é minha, né, Moema? Isso, Su. Então, vamos lá. Uma mulher com 40 anos de idade, diabética, encerrou um tratamento odontológico completo em uma clínica particular. Na anamnese, consta que ela fuma uma carteira de cigarro há mais de 20 anos e foi diagnosticada com periodontite estágio 4, grau C. De acordo com o nosso conhecimento, pacientes com histórico de periodontite usualmente necessitam de intervenções periodontais, visto que o controle de placa caseiro, realizado isoladamente, não é suficiente para controlar os níveis de inserção clínica. Isso está na revista Periodontia, dezembro de 2008. Quais os fatores que nós vamos considerar para determinar as intervenções periodontais na terapia periodontal de suporte? A letra A, vamos lá. Desejo do paciente. Gente, já morreu aí essa questão, tá? Preço da consulta, tempo disponível, todas três incoerentes, né? A letra B, hipertensão, não me falou nada. Se é uma hipertensão controlada ou a glicemia, que no caso é a próxima afirmativa, nada a ver. Bolsa menor ou igual a 4 milímetros, também bem fácil de descartar essas duas primeiras assertivas. Bom, letra C, idade, vejam bem, olha só agora, idade, sangramento à sondagem e susceptibilidade individual. Quando eu me refiro a esses três fatores, a esses três parâmetros, eu poderia dizer que hoje, inclusive, a gente pode analisar a classificação atual da doença periodontal, ela é baseada praticamente nesses três pilares, entendeu? Observar há quanto tempo que o paciente tem o problema, o fator de sangramento à sondagem é fundamental para nós determinarmos se está havendo a ocorrência de uma doença ou a recorrência de uma doença, e o hospedeiro, né? Hoje a gente não estuda tudo isso, o tempo de radiografia, de mudanças radiográficas a cada, por exemplo, a cada 5 anos, a gente não verifica a questão do sangramento à sondagem e o hospedeiro, como que ele vem respondendo às agressões que ele vem se submetendo. Então, aí, fechou. Mas vamos descer para as outras alternativas. Letra D. Colesterol, não me disse nada. Índice gengival e próteses fixas, também muito fora do nosso raciocínio. Letra E. Tabagismo, também não me fala que a quantidade de cigarros que esse paciente fuma, quanto tempo, e muitas vezes um paciente que pode até fumar, que seja uma carteira de cigarro, mas ele está ali com saúde periodontal, pode acontecer isso, professor? Claro que pode. É difícil? É difícil, mas pode. Mas não quer dizer que não foge de qualquer parâmetro. Aí depois vem profundidade de sondagem e dentes perdidos. Não nos disse nada também. Que profundidade de sondagem que é essa? Qual o nível dessa profundidade? Qual é a milimetragem dessa profundidade? E dentes perdidos? Está muito incompleta. Não que esses fatores estejam fora de uma avaliação. Lógico, eles estão dentro, mas não são só isso que está sendo afirmado nessa letra, nessa alternativa, sejam determinantes. Agora, quando você vai para idade, sangramento à sondagem e susceptibilidade individual, aí sim, aí você clareia uma situação a qual você vai determinar o intervalo de intervenções periodontais na terapia de suporte. Então, a letra correta, letra C, idade, sangramento à sondagem e susceptibilidade individual. Próxima questão, pessoal. Observando-se o item da nova classificação, gengivite induzida por biofilme dental, associada ao crescimento gengival influenciado por drogas, pode-se classificar pacientes jovens com crescimento gengival excessivo, observado primeiro no papilo interdental, com aparecimento súbito, principalmente na região anterior, né, nos incisivos, resposta inflamatória devido à presença de biofilme dental. Então, isso está descrevendo a gengivite induzida por biofilme associada ao crescimento induzido por drogas.
Então, estas alterações podem ser ocasionadas pelo uso dos seguintes medicamentos. Então, isso aí a gente já viu lá desde a periodontia 1, não é isso? Então, a alternativa correta, anticonvulsivantes, imunossupressores e agentes bloqueadores de canais de cálcio. Então, a gente viu isso, né, com relação a esses, até os percentuais de cada droga que causa o aumento gengival e que causa principalmente quando duas drogas dessas estão associadas. Na alternativa A, nós temos anticonvulsivantes, imunossupressores e anti-inflamatórios não esteroidais. Anti-inflamatórios não esteroidais, nada a ver com aumento gengival. Letra B, anticonvulsivantes, anti-inflamatórios não esteroidais, de novo, e agentes bloqueadores de canais de cálcio, novamente, anti-inflamatórios não esteroides. Letra C, imunossupressores, corticosteroides e agentes bloqueadores de canais de cálcio. Corticosteroides também não se enquadra no quadro de aumento gengival. Letra E, anticonvulsivantes, agentes bloqueadores de canais de cálcio e corticosteroides novamente. Tá? Então, a alternativa correta, letra D. Acho que essa também não ficou nenhuma dúvida. Aqui um casinho clínico, né? Paciente sexo masculino, 65 anos, cardiopata, compareceu à clínica odontológica de ensino da União Evangélica para tratamento. Relatou sangramento espontâneo e a escovação. Utiliza como medicação diária ácido acetil salicílico. Então, nos nossos casos clínicos, observem que a gente tenta pontuar muito, colocar pacientes que vocês vão estar encontrando no dia a dia clínico já de vocês. A partir da clínica integrada 1, vocês já vão encontrar e tratar desse tipo de paciente. Na 1, um pouquinho menos, na 2, já vão encontrar um tanto de pacientes dessa forma, que é quando vocês começam a tratar os pacientes com uma idade um pouco mais avançada, com maiores doenças sistêmicas, né, condições sistêmicas alteradas, porque é quando nós tratamos os nossos pacientes para fazer as próteses totais, e muitos deles têm dentes também. Então, a gente já tem que ter muito isso em mente, essa relação, tá? E é normal, muito comum a gente encontrar, normal não, muito comum a gente encontrar um paciente cardiopata que utiliza ácido acetil salicílico. E ao exame clínico periodontal e radiográfico, não se observou perdas de inserção. Há presença de placa e de cálculo em abundância. Provável diagnóstico da doença desse paciente e o tratamento indicado são, respectivamente, gengivite associada à placa, terapia periodontal básica. Por que gengivite associada à placa? Por que não gengivite associada à placa modificada por medicação? Porque o ácido acetil salicílico, gente, ele não tem nenhuma influência sobre o periodonto, tá? Ele não age sobre o periodonto. Não tem nenhum estudo nos mostrando isso. Então, essa aqui vai estar descartada. Na letra C, gengivite associada a fatores sistêmicos. Nenhum fator sistêmico que possa causar uma alteração no periodonto de proteção ou de sustentação. Periodontite crônica. Não falei em momento algum em perda de inserção. Exame clínico periodontal e radiográfico sem perda de inserção. E na letra E, a mesma coisa. Periodontite crônica associada a fator sistêmico modificada por medicação. Totalmente incorreta. Então, gengivite associada à placa, tratamento para gengivite associada à placa sempre será a terapia periodontal básica. Ok? Próxima. Só um instante, Finalizando, Henrique? Era só um instante. É essa, não é, Moema? É a última, isso mesmo. Acabou, né? Professor Henrique, oi. Passei um WhatsApp para você, tá? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, então, obrigada. Minha participação vai só até aqui. Agora vocês vão ficar com o professor Henrique, que vai dar prosseguimento, então, às atividades do dia, tá bom? Logo, logo nós nos encontramos. Fiquem com Deus, fiquem tranquilinhos aí, vão estudando, vão aproveitando o máximo esses nossos conteúdos teóricos, e quando nós voltarmos, nós vamos ter um tanto de atividade prática para estar realizando. Então, se dediquem, tirem dúvidas, estudem, façam as atividades.
Fiquem motivados, não percam tempo. Aproveitem esse tempo que vocês estão tendo agora para se dedicar um pouquinho mais. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade lá atrás, vamos correr atrás lá da Pério 1, vamos correr atrás da Dentística 1, do Fundamento Biológico. Aproveitem esse momento, essa pausa que ocorreu na nossa vida e vamos correr atrás das nossas deficiências. É o momento para isso. E nós estamos aqui junto com vocês da mesma forma que a gente estava presencialmente. Então, nós estamos em nossas atividades em aula e nós estamos aqui no WhatsApp, a hora que vocês precisarem de ter alguma comunicação com a gente, tirar dúvidas, se precisar de alguma coisa que a gente possa estar fazendo para auxiliá-los, para vocês estarem fazendo um resgate teórico, podem estar nos acessando, tá? Da mesma forma que a gente tinha antes, tá certo? Então, aproveitem esse momento. Não deixem, não fiquem somente lá como é que fala lá? Nos filmes, lá nas séries, tá? Vamos correr atrás também da nossa vida, que vai ser muito mais fácil para vocês depois. Porque vai vir muita coisa depois junta, né? Então, se a gente já tiver dominado essa parte teórica, nossa, aí nós vamos estar muito tranquilos. Então, fiquem com Deus. Isso aí. Moema. Eu reitero, né, que a professora Moema falou. Pessoal, a gente, então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos, né, Moema, eu vou dar uma reiniciada, tá? Para garantir o nosso tempo, para a gente começar a aula do plano de tratamento, ok? Eu queria só fazer uma observação. Tenho observado aqui que nós temos 20 participantes. Isso conta com os 3 professores. Então, nós teríamos 17 alunos na sala. É importante, primeiramente para vocês que estão nos ouvindo, que estão aqui na aula, é importante que vocês participem dessas aulas. Ah, mas é virtual, sei lá, qual é a interpretação que possa ser vista como aula virtual. É importante que vocês participem, gente. Por quê? Isso para vocês que estão ouvindo e repassem isso para os colegas. Porque o conteúdo está sendo dado. Eu vou pegar com o colega depois, é diferente. Esse é o momento para vocês tirarem as dúvidas, inclusive se tiverem tido dúvidas em alguma questão, a gente tem a professora Moema, o e-mail dela, tem o meu e-mail para poderem passar, né, essas dúvidas e que a gente possa, dessa forma, com essa nova, vamos dizer assim, com esse novo momento que nós estamos vivendo, nós possamos aproveitar ao máximo o que está sendo fornecido para vocês. Né? Então, uma sala de aula que tem em torno de 50 alunos, né, Moema? Eu estou vendo aqui no meu visual 20 participantes com nós 3. Então, seria interessante que vocês colocassem isso, repassem para os colegas a importância que é estar participando das aulas, da devolutiva, das atividades que nós estamos passando, né, Moema? Isso. Maria Eduarda, você está dormindo, Maria Eduarda? Você está escutando a gente? Estou escutando. Estou dormindo, não. Então, coloca lá no grupo que vai começar a aula nova aqui agora. Conteúdo essencial que vocês vão precisar nas clínicas para o resto da vida de vocês e depois no consultório. Então, a aula de planejamento, plano de tratamento. Avisa a turma, peça, por favor, o professor Henrique vai dar um tempinho aí, né, professor? Para estar começando. Vamos dar 10 minutos, isso, 10 minutos, vai no banheiro, toma uma água, toma um suquinho e retorna. São 9 horas e 45 minutos. 9h55 a gente volta. Fala, Moema. Mais uma coisinha, né? Nós esquecemos de perguntar. Ficou alguma dúvida, pessoal, na devolutiva? Tudo certo? Ok. Beleza, pessoal. Então, nós vamos encerrar essa nossa agora e vamos iniciar daqui a 10 minutos. Combinado? Maria Eduarda, nossa representante. Estou aqui. Então, certinho, então, professor. Acabei de avisar no grupo. Ok. 10 minutos, 9h55, a gente está voltando. Tá bom. Professor Rafael, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Abração, meu amigo. Um abraço. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem.